Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um curso do Processual Prime, o curso Premier, em que disponibilizamos as aulas para aqueles que já estão nessa caminhada do concurso público. Sabemos que o concurso está autorizado, ainda não tem o edital, mas aqui nós estamos nos antecipando para trazer sempre um conteúdo mais aprofundado, mais completo possível para todos ficarem devidamente atualizados para a prova que em algum momento haverá. Então, podem ter a certeza de que todos aqui do Processual Prime estaremos prontos para ajudar e auxiliar nessa caminhada. Para quem não me conhece, meu nome é Eric José Pinheiro Pimenta, mas podem me chamar apenas de Eric Pimenta. Eu sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e exerço a minha função jurisdicional em uma vara civil na comarca de Sobral. Por isso, tenho a certeza de que, apesar de termos muito conteúdo para dar e termos muito conteúdo jurisprudencial para trazer também, eu vou aliar a essas matérias a parte prática. Haja vista que numa vara civil nós temos muitas demandas que envolvem questões administrativas, questões de atos administrativos, questões de concurso público, questões de atuação do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Então, tudo que circunda o direito administrativo, nós teremos a possibilidade de ministrar aqui com vocês, trazendo a parte prática e também, principalmente, o conteúdo, a parte teórica e as posições jurisprudenciais. Foi uma enorme honra para mim ter tido esse convite de poder estar com vocês nessa caminhada e tenho a tranquilidade de que o melhor de mim será feito. Eu vou tentar trazer todo o conteúdo para vocês, o conteúdo mais aprofundado e atualizado possível. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento, pode entrar em contato comigo. Meu canal é o @ej.pimenta no Instagram e eu teria o maior prazer e a maior satisfação de responder a todas as dúvidas de vocês, tá certo? Mas vamos dar início já à matéria de direito administrativo e a primeira aula que nós iremos tratar aqui é sobre princípios da administração pública, princípios do direito administrativo. Mas antes de adentrar propriamente nos princípios, é necessário nós fazermos aqui uma distinção entre Estado, governo e administração. Porque muitas vezes nós podemos entender que são conceitos sinônimos, mas não são. São conceitos completamente distintos, diferenciados e que constam em todos os livros de direito administrativo e às vezes são muitas vezes cobrados isso em exame. Então, Estado, para já iniciar a distinção, é a pessoa jurídica de direito público. Tá? É uma nação politicamente organizada e que goza de personalidade jurídica própria. Ou seja, se ela goza de uma personalidade jurídica própria, ela tem direitos e ela tem deveres. Ela tem direitos, ela tem obrigações. Pela teoria da dupla personalidade, ela entende que o Estado ele pode ser pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público, a depender da atividade que é exercida por ela. Se ela exercer uma atividade pública, ela seria uma pessoa jurídica de direito público. Se ela exerce uma atividade privada, ela possui, portanto, uma personalidade jurídica de direito privado. Essa teoria, ela vigorou por muito tempo, mas não é mais a existente, né? Ela já está totalmente superada. E se entende que o Estado ele goza de personalidade jurídica de direito público, tá? Ele é um Estado politicamente organizado que possui as suas próprias leis e deve obediência a elas, tendo como elementos do Estado o povo, o território e o governo soberano. Veja, eu falei que há uma distinção conceitual entre Estado, governo e administração. Estado é a pessoa jurídica de direito público, uma nação politicamente organizada, que tem como elemento o governo. Logo, o governo é um elemento do Estado, sendo um elemento que se caracteriza por comandar, por direcionar a atuação do Estado. E o Estado ele precisa ser independente, mas para que ele seja independente, ele tem que ter uma soberania. Ele deve ser um governo soberano. E lembre-se, quando se diz governo soberano, estamos a dizer
que esse governo ele é soberano nas relações internacionais, ou seja, no âmbito da ordem internacional do Brasil com outros entes, outros países. E quando se trata na questão interna, eu não falo mais soberania, eu falo em supremacia. Veremos que uma das pedras de toque do direito administrativo é a supremacia do interesse público, justamente porque é ele que vai direcionar a atuação estatal. Existem inúmeros princípios que nós veremos, mas um dos principais é a supremacia do interesse público ao lado da indisponibilidade do interesse público. Portanto, lembre, Estado é uma pessoa jurídica de direito público, uma nação politicamente organizada que goza de personalidade jurídica. Governo é um elemento do Estado, é um elemento que se caracteriza por comandar, por direcionar o Estado, que tem uma soberania e que é independente. E a administração? A administração nada mais é do que o aparelhamento do Estado, a prestação do serviço visando ao bem social, visando a coletividade. Portanto, a administração ela é o exercício efetivo da prestação dos serviços públicos pelo Estado. Temos uma Constituição. Nessa Constituição existem inúmeras atribuições para todos aqueles envolvidos e inúmeros direitos. Em razão desses direitos, o Estado ele é obrigado a prestar esses direitos. Portanto, a administração nada mais é do que a efetiva prestação da administração pública, a efetiva prestação dos serviços pela administração pública. Quando você concede um atendimento no hospital público, você está prestando um serviço. Logo, isso faz parte do conceito de administração, tá? A administração ela pode ser vista sob dois enfoques. O enfoque orgânico, formal ou subjetivo, e o enfoque material ou objetivo. Eric, qual é a diferença? O enfoque formal, orgânico ou subjetivo é a administração como um conjunto de órgãos e estruturas. É a própria máquina administrativa, ou seja, o aparelhamento estatal. São os órgãos, desculpe, são os órgãos, são os agentes públicos, são as entidades. E como tal deve ser grafado sempre com letra maiúscula, tá? Já a administração sob enfoque material, enfoque objetivo, nada mais é do que a atividade administrativa propriamente dita, ou seja, aquela atividade que é desenvolvida. Que eu falei, por exemplo, prestar atendimento médico, prestar atendimento odontológico, atender na Secretaria de Segurança Pública para poder expedir um RG, para expedir um CPF, enfim. A atividade administrativa é vista sob enfoque material, sob enfoque objetivo. E sabemos todos que, pela tripartição de poderes de Montesquieu, o poder ele é uno, ele é um poder soberano, mas ele se subdivide para melhor atender em três poderes: poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. E cada um desses poderes eles possui uma função típica, né? Aquela função que é inerente à atividade estatal. Poderiam dizer que o poder legislativo legisla, o poder executivo executa a lei e o poder judiciário julga. Mas isso seria muito simplório e aqui nós não estamos para falar sobre isso. Nós estamos para aprofundar o conteúdo, para trazer o melhor conteúdo e atualizado. Por isso que o poder legislativo, qual é a função típica do poder legislativo? Ele atua de forma geral e abstrata na elaboração das leis. O poder legislativo ele pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal. Municipal, temos a Câmara Municipal. Estadual, temos a Assembleia Legislativa. E no âmbito federal, nós temos o Congresso Nacional, que é uma casa bipartite em que tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Portanto, o Poder Legislativo, ele atua de forma geral abstrata porque ele vai criar as leis. Quando ele cria as leis, ele cria as leis de forma abstrata para atender a toda a sociedade. O Poder Judiciário ele vai atuar concretamente, quando ele vai aplicar àquele caso concreto a lei que deve vigorar. Ou seja, ele não inova no ordenamento, ao passo que o legislativo inova no ordenamento. E a função ela é indireta porque depende de provocação. Tá? E possui uma característica essencial no Poder Judiciário que nenhum outro poder existe, que é a imutabilidade de sua decisão. Quando há o trânsito em julgado, aquela decisão ela é imutável, ela não pode mais ser modificada
Por isso que é uma característica precípua e exclusiva do Poder Judiciário. E o Poder Executivo, ele também atua de forma concreta e de forma direta, tá? Em que ele, em razão da existência de uma lei, ele acaba executando aquela obrigação que foi imposta a ele. Também não inova no ordenamento jurídico a semelhança do que ocorre com o Poder Judiciário. E ele tem as decisões administrativas dadas pelo Poder Executivo, elas não possuem a característica de imutabilidade. Como falei, apenas quem detém a coisa julgada imutável é o Poder Judiciário. As decisões administrativas, existe a coisa julgada administrativa, mas isso no âmbito da administração. Se for recorrer ao Poder Judiciário, ele pode muito bem anular aquela decisão sem problema algum. Portanto, as funções típicas de poder legislativo é inovar no ordenamento jurídico, criando leis. O poder judiciário, ele julga o caso concreto de acordo com as leis vigentes e possui uma característica exclusiva que é a imutabilidade de suas decisões com o trânsito julgado. E o Poder Executivo, ele atua de forma direta e concreta na execução das leis, no cumprimento das obrigações e nos direitos que são conferidos pela legislação, tá certo? Mas eu posso perguntar para vocês, e quais seriam as funções atípicas de cada poder? Veja, as funções típicas eu acabei de falar, mas todos esses poderes, eles também exercem funções atípicas. O Poder Judiciário, como falei, ele julga um caso de acordo com a legislação existente. Mas ele também exerce uma função legislativa. Ele também exerce uma função executiva. Função legislativa quando ele cria as normativas dentro do tribunal. O tribunal, ele possui seus órgãos em que ele vai estabelecer portarias, em que ele vai estabelecer resoluções, em que ele vai estabelecer instruções. Isso tudo é um poder legislativo na condição de função atípica do Poder Judiciário. E a função executiva? O Poder Judiciário, ele também contrata, ele faz licitação. O presidente do Tribunal de Justiça, ele tem a obrigação de garantir toda a estrutura do Poder Judiciário. E para isso ele precisa licitar. Quando ele licita, quando ele contrata alguém, ele está exercendo uma função executiva no âmbito da sua função atípica. O Legislativo, ele também realiza licitações, ele também contrata serviços e por isso também exerce de forma atípica essa função executiva. E julgar, ele também julga. O Poder Legislativo, ele não faz o julgamento, por exemplo, de crimes de responsabilidade, de impeachment. Logo, se ele exerce essa função de julgar, ele está exercendo a função atípica do Poder Judiciário, que é julgar alguém. E o Poder Executivo, a semelhança do Poder Legislativo, ele também legisla. Ele cria os decretos do Poder Executivo para regular aquela situação. Ele cria normativas que vinculam toda a administração no âmbito daquela municipalidade, por exemplo. Portanto, o Poder Executivo ele também legisla na sua função atípica. E ele também julga. O poder Executivo, no caso um prefeito, por exemplo, ou um governador, em determinados casos de procedimento administrativo disciplinar, ele é o responsável, o único legitimado a estabelecer penas para determinados órgãos, para determinados agentes públicos. Logo, nessa função em julgar alguém, ele está exercendo uma função atípica do Poder Judiciário, tá certo? Então, lembre-se, todos os poderes possuem funções típicas, mas também exercem as funções atípicas. Como eu falei para vocês, temos vários princípios da administração pública, sendo dois os primordiais, os que norteiam toda a atuação da administração pública, que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, que nós veremos mais à frente. Supremacia do interesse público. O que vem a ser isso? Supremacia do interesse público nada mais é do que você colocar o interesse público sempre à frente do interesse privado. Ou seja, aquele indivíduo no âmbito da administração pública, ele não pode querer garantir ou querer pretender que o direito privado fique em prevalência ao direito público. Por isso, é a supremacia
do interesse público, ou seja, é a sobreposição do interesse público face ao interesse privado. Por esse princípio, ele é um pressuposto lógico para a vida em sociedade. Pensem, se eu não tivesse a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, todo e qualquer administrado, por exemplo, eu, vocês, concurseiros, nós gostaríamos que os nossos interesses privados se sobrepusessem a outros interesses públicos. Pensem na grande celeuma que existiria. Logo, a supremacia do interesse público ela busca garantir uma organização na sociedade, busca garantir uma ordem no âmbito da administração pública. Tá? E aqui, no âmbito da supremacia do interesse público, é necessário fazer a distinção do interesse público primário e do interesse público secundário. O interesse público primário nada mais é do que o interesse do povo, ou seja, é a própria vontade do povo. Já o interesse público secundário é a vontade do Estado. E sempre se gosta ou se gostaria que esses interesses fossem consentâneos, que fossem iguais. Ou seja, o ideal é que esses interesses, tanto público primário quanto público secundário, sejam coincidentes. Mas nem sempre isso ocorre. E havendo a distinção ou a divergência entre esses dois interesses públicos, deve prevalecer sempre o interesse público primário, uma vez que representa a vontade do povo, tá certo? Logo, o interesse público nada mais é do que o somatório de interesses individuais daqueles indivíduos considerados como membros de uma sociedade, desde que esse somatório represente a vontade da maioria, que nada mais é do que a democracia. Tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos de interesse público, como o poder de polícia, a requisição, a desapropriação, cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, a alta executoriedade de atos administrativos. Em nome da supremacia do interesse público, a administração tem prerrogativas e privilégios, ou seja, tudo aquilo que busca garantir a primazia do interesse público, ou seja, da administração sobre o interesse privado, é exemplo da supremacia do interesse público, certo? E a indisponibilidade do interesse público, que é outra pedra de toque do direito administrativo, da administração pública. O que é? É que você, no exercício da administração pública, no exercício de uma atividade pública, você não pode dispor dela. Ou seja, você não pode dispor do interesse público. O interesse público sempre virá à frente de tudo. Eu não posso jamais querer dispor de uma coisa que não é minha, certo? Então, estando presente o interesse público, o administrador não pode dele dispor. Ele exerce uma função pública e que ele tem que exercer isso em nome e no interesse sempre do povo. Ele não pode querer fazer valer a sua vontade no âmbito da administração pública. Ele pode fazer a sua vontade, sim, desde que esteja relacionada com um interesse público. Quando eu digo que ele não pode querer fazer a sua vontade, ele não pode querer a sua vontade privada. Ele deve respeitar sempre a legislação, as normas, as regras que vigem no ordenamento jurídico. Portanto, o administrador ele não pode criar entraves e obstáculos para a futura administração. Contratar, por exemplo, servidor sem concurso, contratar sem licitação, porque isso tudo vai estar violando a indisponibilidade do interesse público. Tá? Como disse, o interesse público primário é a vontade do povo. E como tal, o administrador jamais poderá dispor daquilo que não lhe pertence. Tá? Ele está ali como mandatário naquele momento, ou seja, por um mandato, que ele tem que sempre fazer valer o interesse público e a supremacia do interesse público. Ele não pode dispor desse interesse. Isso é inerente ao exercício da função por ele desempenhada, certo? Estabelecidas as duas pedras de toque, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, vamos analisar os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na época em que eu prestei concurso para servidor do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que eu sou do Amazonas, eu lembro que estudando, e vocês devem ter visto também, tinha um macete, né? Quais são os principais princípios da Constituição da República Federativa do Brasil no artigo 37? É a sigla LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos analisar cada um deles. Legalidade, ele aparece em vários dispositivos da Constituição,
artigo 5º, inciso 2º, artigo 37 caput, que é onde tem esses 5 sendo mencionados, artigo 150 e artigo 84. A legalidade nada mais é do que a base do direito, ou seja, nós vivemos em sociedade com base num ordenamento jurídico que todos devem respeitar. Isso é o básico, o basilar. Só que nós temos que ter em mente que o princípio da legalidade ele foi evoluindo na sua conceituação. Tá? E ele tem dois enfoques diferentes. A legalidade para o direito público e a legalidade para o direito privado. Como assim, Eric? Quando você está no âmbito da administração pública, quando você está no âmbito do exercício de uma função pública, você somente pode fazer o que estiver previsto e autorizado em lei. Como eu falei, a legalidade é a base de tudo. Então, no âmbito da administração pública, no âmbito do serviço público, eu somente posso fazer aquilo que estiver previsto e autorizado em lei. Se não estiver previsto, se não estiver autorizado, eu não posso fazer. Por isso a legalidade para o interesse público, para o direito público. E a legalidade para o direito privado? Eu posso fazer tudo, só não aquilo que estiver vedado pela legislação. Ou seja, no âmbito da legalidade para o direito público, eu somente posso fazer aquilo que estiver previsto em lei e autorizado em lei. No âmbito do direito privado, eu posso fazer tudo, eu só não posso fazer aquilo que estiver vedado. Veja que a amplitude para o direito privado é muito maior, justamente porque vigora no direito privado a sua autonomia, o seu interesse privado. Logo, eu posso fazer tudo, exceto aquilo que estiver proibido. No âmbito do direito público, como vigora o princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, eu somente posso fazer o que estiver autorizado em lei. Tá? Outra coisa que é bom vocês se atentarem, que há uma distinção entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Ambos denotam a natureza de estar vinculado a uma lei. Na verdade, estar vinculado a uma normativa. Ou seja, pelo princípio da legalidade, eu tenho que respeitar o que estiver devidamente legalizado. Pelo princípio da reserva da lei, a normativa para que aquela regra esteja prevista é a lei, ou seja, ele reserva aquela matéria à lei, ou seja, o princípio da reserva da lei significa a escolha da espécie normativa. Eu somente vou ter a possibilidade de aquela matéria ser tratada se for por lei, certo? Mas com base no princípio da legalidade e não da reserva legal, eu posso ter uma normativa que não esteja prevista em lei, esteja prevista em uma resolução. Portanto, ali é o âmbito do princípio da legalidade porque está normatizado. Não está normatizado numa lei porque não há a previsão de que aquele conteúdo, aquela matéria ser devidamente realizada por meio de lei. Ela pode ser regulamentada por uma resolução e isso também estabelece a obrigatoriedade de ser devidamente cumprida, certo? Uma observação que deve ser feita é o controle da legalidade dos atos administrativos. Significa verificar a compatibilidade do ato com a lei e com as regras e princípios constitucionais, ou seja, a análise da legalidade é entendida em seu sentido amplo, que é o que nós veremos agora da conceituação da legalidade, como ela foi evoluindo no tempo. Inicialmente, a legalidade era só o mero cumprimento da lei, ou seja, a legalidade estrita, mero cumprimento da lei. Depois, eu passei a ter que cumprir a lei, mas sempre observando o interesse público, ou seja, é a legitimidade. Então, a legalidade é cumprir o que está na lei. Legitimidade, eu tenho que cumprir a lei, mas atento ao interesse público. Hoje em dia, o que se fala é a juridicidade. Hoje em dia, não basta eu apenas cumprir a lei e não basta apenas eu observar o interesse público. Além desses dois, eu tenho que respeitar os direitos fundamentais, ou seja, eu tenho que observar todo o ordenamento jurídico, tendo como centro, como norte, como base a Constituição Federal. É nada mais, nada menos do que a constitucionalização do direito administrativo. Hoje, tudo que deve ser analisado sob a ótica do direito administrativo, eu tenho que fazer vinculado a uma análise conglobante da Constituição da República Federativa do Brasil, tá certo? Por isso que essa nova ideia de não só respeitar a lei, observar o interesse público, mas também garantir os direitos fundamentais
é a juridicidade. Com maior força da Constituição Federal, em razão da constitucionalização do direito administrativo e a consequente expansão da normatividade dos princípios, cada vez mais se defende que a administração não está adstrita somente ao cumprimento da lei, mas sim de todo o ordenamento, que eu falei, análise conglobante de toda a previsão constitucional. Um bom administrador público, no atual contexto constitucional, deve não apenas seguir fielmente a lei, mas também buscar atingir os fins dispostos nos princípios explícitos e implícitos da administração pública que deflui da Constituição Federal. Beleza? Aqui eu trouxe algumas questões, como isso já foi cobrado, que diz que o princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Errado. Ela diminui essa discricionariedade a partir do momento em que eu digo que eu tenho que cumprir a lei, tenho que me atentar para o interesse público e tenho que analisar os direitos, a garantia e o respeito aos direitos fundamentais, eu diminuo a discricionariedade do administrador, tá certo? E o princípio da juridicidade é uma expressão do princípio da legalidade, consubstanciado na submissão da administração à jurisprudência dos tribunais superiores. Não tem nada a ver com isso. A juridicidade, como eu falei, é cumprir a lei, respeitar o interesse público e, principalmente, analisar esse cumprimento da lei com base no interesse público, mas garantindo todos os direitos fundamentais. Beleza? Impessoalidade significa, outro princípio, significa ausência de subjetividade. O administrador não pode agir de forma pessoal, ou seja, eu não tenho que pessoalizar aquilo. Eu não posso buscar interesses privados, eu não posso ter interesses pessoais. Eu tenho que agir de acordo com o que a lei determina. Eu não posso estabelecer critérios que apenas possam me favorecer. Né? Então, pela impessoalidade, eu tenho que ser impessoal. Eu não posso querer apenas me favorecer nas decisões administrativas que eventualmente vier a tomar. Portanto, o administrador ele deve perseguir interesses públicos e não interesses pessoais. O ato administrativo praticado pelo servidor não é do agente e sim da pessoa jurídica. Exemplos da Constituição em que ela diz sobre a aplicação da impessoalidade é o concurso público e licitação. São dois exemplos básicos, dois exemplos clássicos, em que, pelo princípio do concurso público, aquele que se submete e for melhor avaliado, obviamente vai ficar num lugar melhor. Né? Antigamente, nós sabemos que muita gente acabava entrando por indicação, né? Isso antes da Constituição. Então, isso é um exemplo clássico de que não havia uma impessoalidade. Aquele ali estava colocando uma pessoa que era próxima a ela, ou seja, tinha um interesse nessa indicação. Tá? Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, a impessoalidade traduz a ideia de que a administração tem que tratar todos os administrados sem discriminações benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismos, nem perseguições são toleradas. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atividade administrativa. Ou seja, você tem que agir com impessoalidade, sem querer se beneficiar e também sem querer prejudicar ninguém. Tá? Há uma simples distinção entre impessoalidade e finalidade. A impessoalidade são princípios autônomos e a impessoalidade está relacionada à ausência de subjetividade. E a finalidade está relacionada à intenção, ao espírito da lei. Beleza? Moralidade traduz uma ideia de honestidade, de boa-fé, de probidade, de lealdade e de correção nas suas atitudes, nas suas condutas. É bem verdade que a moralidade ela é um conceito que evolui no tempo. Tá? Eu coloquei aqui no material de vocês a questão do nepotismo. Né? A moralidade, como eu falei, ela busca respeitar a honestidade, padrões éticos, boa-fé, a probidade. E apesar de ser um conceito muito vago, é um conceito que ele muda muito com o tempo. Como eu falei, eu botei aqui a questão do nepotismo. Por quê? Hoje em dia o nepotismo é vedado. Hoje em dia existe a súmula vinculante 13, que proíbe a nomeação de cônjuge
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, também vedado. Ou seja, hoje em dia, eu não posso nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou afinidade até o terceiro grau. Mas antes, na década de 90, o raciocínio que se tinha de pessoa de confiança era aquela pessoa mais próxima. Quem é mais próximo? O meu familiar. Então, na década de 90, muita gente nomeava pessoas familiares para exercer cargos públicos, para exercer funções de confiança. Mas essa moralidade ela foi evoluindo no tempo. Por isso que eu falei que é um conceito vago e que muda de forma muito rápida durante o percurso temporal. Então, o que antigamente era totalmente aceitável e totalmente compreendido como sendo a pessoa de confiança, aquela que é mais próxima a você, hoje em dia é totalmente vedado, inclusive havendo uma súmula vinculante proibindo a nomeação de parentes, cônjuges, companheiros em linha reta colateral até o terceiro grau. Tá? Lembrar que essa súmula vinculante ela foi editada depois de ter havido a resolução número 7 do CNJ, que foi quem primeiro estabeleceu essa vedação. Isso foi objeto de uma ação direta de constitucionalidade, em que o STF reconheceu a competência do CNJ para tratar do assunto. Tá? Como o CNJ foi criado para fazer o controle administrativo do Poder Judiciário, nada mais justo, nada mais consentâneo com a sua competência que ele possa proibir parentescos no âmbito do Poder Judiciário, justamente porque é uma forma de coibir o nepotismo. Tá? Então o STF entendeu que o CNJ pode proibir sim o nepotismo por resolução. Tá? E assim, em relação à súmula vinculante, como acabei de ler, são 3 hipóteses bem características. Tá? Em relação que é vedada entre nomeante e nomeado, ou seja, se o nomeado for nomeado para um cargo de comissão ou se o nomeado for nomeado para a função gratificada, ele não pode, o nomeante não vai poder nomear parente até o terceiro grau. Se a autoridade for ocupante de cargo em comissão, chefia de assessoramento, chefia ou assessoramento, e o outro servidor também for exercer cargo em comissão e função gratificada, não é possível, em razão desse parentesco, não é possível. E o nepotismo cruzado. Nepotismo cruzado é aquela situação em que eu combino com outro agente público, olha, eu nomeio o seu parente e você nomeia um parente meu. Isso é nepotismo cruzado. Eu não estou nomeando uma pessoa da minha família, mas eu estou fazendo com que aquela pessoa seja nomeada pelo outro agente público. E ao mesmo tempo eu faço uma troca e nomeio o parente dele. Então o nepotismo cruzado, quando identificado, ele também ele é vedado, né? Ele não pode ser de hipótese alguma e quando for identificado ele deve ser devidamente punido, tá certo? A questão do nepotismo é clara em relação aos cargos em comissão e às funções de confiança. Em relação aos cargos políticos. Érico, o que é cargo político? O STF teve um posicionamento em que aquele que exerce secretarias, ministérios, exercem cargos políticos. Então, se um determinado prefeito indica a sua esposa para ser secretária de assistência social, aquilo ali é um cargo político e, como tal, não haveria nepotismo, diferentemente dos outros cargos de comissão, que são cargos públicos. Portanto, o STF ele vinha entendendo que agentes políticos, nesses cargos políticos, estariam fora da proibição. Ou seja, a vedação do nepotismo não abarcaria eles. Porém, em decisões mais recentes, o STF começou a mudar a sua posição, dizendo que é vedado, sim, esse tipo de nomeação quando houvesse nepotismo cruzado, fraude à lei ou inequívoca falta de razoabilidade da indicação por manifesta ausência de qualificação técnica ou por inidoneidade moral do nomeado. Ou seja, se for nepotismo cruzado, fraude à lei ou inequívoca falta de razoabilidade por ausência de qualificação ou inidoneidade, não é possível, ainda que se trate de um cargo político. Coloquei aqui 2 julgados para vocês, informativo 952
em que o Supremo Tribunal afastou, né, ele tinha afastado a súmula vinculante a cargos públicos de natureza política, cargos políticos, como são os cargos de secretário estadual e municipal. Mas mesmo sendo cargo político, é possível impossibilitar a sua nomeação nessas hipóteses que eu acabei de mencionar aqui no A, no B e no C. Aqui eu trago uma experiência prática, pessoal, para vocês, na época em que eu era analista do Ministério Público do Estado do Amazonas. Teve uma situação lá em que nós recebemos uma reclamação, uma denúncia, em que o prefeito, à época, havia nomeado para o cargo de chefe da Casa Civil o seu próprio filho. E aí houve essa denúncia, houve essa representação contra o prefeito, e aí nós tínhamos que apurar a eventual prática de improbidade pelo prefeito cometido na nomeação de seu filho para o cargo de secretário da Casa Civil. Em razão desse novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em que ele veda, quando for inequívoca a falta de razoabilidade da indicação ou manifesta ausência de qualificação técnica ou por inidoneidade moral, qual foi a situação que foi analisada pelo Ministério Público na época? Ora, o filho dele, naquele momento, ele era deputado federal. E ele se licenciou do cargo de deputado federal para ser chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus. Nessa hipótese, chefe da Casa Civil é um cargo eminentemente político. O chefe da Casa Civil, ele faz a interlocução com os demais órgãos, com as demais instituições. Ele sendo deputado federal, sendo político, e o cargo sendo eminentemente político, não havia a incidência dessa linha C. E também não havia, naquele momento, nenhuma alegação de inidoneidade moral. Portanto, o MP do Amazonas, na época, entendeu por arquivar essa representação justamente por ausência do preenchimento desses requisitos, entendidos como agora devidos pelo Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de cargos políticos, tá certo? Eles não caem, o nepotismo não recai sobre cargos efetivos, uma vez que são decorrentes de concurso público, ou seja, pensa-se que a priori todos passaram pelo concurso público, portanto ele não incide sobre cargo efetivo, apenas sobre cargos em comissão e funções gratificadas, funções de confiança, que são aquelas funções destinadas a cargos efetivos, e também a agentes políticos naquelas condições. Publicidade, busca-se dar sempre conhecimento, transparência de todos os atos praticados pela administração. É a forma que se tem para se apurar se aquela conduta praticada pela administração pública está correta, está de acordo com a legalidade. Quando a transparência, pessoal, ela é a regra. Né? A transparência, ela é a regra. E somente não vai haver publicação, somente não vai haver a publicidade desses atos administrativos quando assim for estabelecido pela Constituição, quando for violar a intimidade e a vida privada, artigo 5º, inciso 10º da Constituição, quando colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado, artigo 5º, inciso 33, quando houver necessidade de sigilo dos atos processuais, artigo 5º, inciso 60. Portanto, a ideia de publicidade é justamente garantir, ou seja, somente nessas hipóteses que não se haverá publicidade. Mas em todas as demais, ela é a regra, ela tem que ser feita. Justamente para transparência, justamente para conferir a possibilidade de toda a sociedade fazer o devido controle social da conduta do político que está no exercício daquela atividade, quer seja executivo, quer seja do legislativo, quer seja do judiciário. Todo órgão ele tem o seu diário oficial e ele publica todos os atos administrativos praticados por esse órgão nesse diário, que é o meio e o mecanismo adequado para que a sociedade possa saber efetivamente o que está ocorrendo no âmbito daquele órgão para poder eventualmente representar, eventualmente questionar aquelas condutas, tá certo? Portanto, a publicidade ela não se resume a dar ciência aos atos praticados, mas também representa início de produção de efeitos, e publicidade é a condição de eficácia dos atos administrativos. Enquanto o contrato administrativo não é publicado, ele não é válido, ele é ineficaz. Ou seja, quando ele não é publicado, ele é válido, mas não é ineficaz, porque ele não vai produzir efeito. A mesma coisa, vocês passando no concurso para delegado, vocês vão ser eventualmente designados para determinadas atuações, determinadas atribuições,
Enquanto não for publicado o ato de designação de vocês para exercício dessas atividades, vocês não têm como exercer aquele ato. Portanto, a publicidade serve para dar conhecimento, serve para dar transparência àquelas condutas, mas também serve para conferir eficácia à prática daquele ato administrativo, tá certo? A eficiência está ligada a produzir o melhor com menos custo, ou seja, está ligada à ausência de desperdício. Significa produtividade, agilidade e economia. Seria a eficiência quanto aos meios e eficiência quanto aos resultados, ou seja, eu produzo mais, eu produzo de melhor qualidade com menor custo. Tá? Antigamente, com a emenda constitucional de 98, a eficiência passa a ser um princípio expresso na Constituição, antes ele era implícito. Tá bom? A emenda constitucional 19 de 98, ela foi chamada emenda constitucional, foi chamada emenda administrativa. E a 20 de 98 é relacionada à aposentadoria. O princípio da eficiência ele vai ganhar a roupagem de princípio constitucional explícito na emenda 19. Antes, como eu falei, ele era de forma implícita, tá certo? Uma situação importante e que acaba sendo o tema da moda é a análise econômica do direito. Análise econômica do direito, o que é isso, Eric? O princípio da eficiência ele está intimamente ligado com o direito e a economia. Eu acabei de falar para vocês que na eficiência eu busco produzir mais e busco produzir da melhor forma, mas sem um custo elevado. Portanto, as normas elas são eficientes na medida em que forem formuladas e aplicadas levando em consideração as suas consequências jurídicas. O artigo 20 da Lei de Introduções da Norma do Direito Brasileiro diz que, nas esferas administrativas, controladora e judicial, não vai se decidir com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas das decisões, ou seja, análise econômica do direito, AED. Segundo o doutrinador e administrativista Rafael Oliveira, de acordo com a AED, a economia, especialmente a microeconomia, deve ser utilizada para resolver problemas legais. E, por outro lado, o direito acaba por influenciar a economia. Por essa razão, as normas jurídicas serão eficientes na medida em que forem formuladas e aplicadas levando em consideração as respectivas consequências econômicas. O que é isso, Eric? Toda decisão administrativa ou de controle ou judicial deve sopesar a consequência daquele ato. O que se vigora muito, que se trata muito em relação à análise econômica do direito e que tem muito é a judicialização da saúde. Existem determinados medicamentos em que a dispensação deles pelo município, pelo estado, é dificultosa em razão do valor agregado ao medicamento. E às vezes entra uma ação judicial em que a parte pede aquele medicamento. Não necessariamente pelo nome comercial dele, mas pelo seu princípio ativo. E às vezes esse medicamento é muito caro. 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões. E quando você concede a sua decisão deferindo a concessão daquele medicamento, um efeito lógico e prático dessa decisão é que quem vai sofrer a consequência daquela decisão é o ente municipal, é o ente estadual, ou seja, é o ente federado. E para ele dispensar o pagamento desse medicamento, ou seja, para ele efetivar o pagamento desse medicamento, se for 2 ou 3 milhões, por exemplo, alguma coisa ele vai deixar de pagar. Então, quando se trata da análise econômica do direito, é justamente você fazer esse sopesamento. Ora, será que realmente eu defiro, ciente de que a consequência dessa minha decisão vai ser gerar um efeito econômico muito grande para aquele município, ainda mais em municípios pequenos, que o orçamento é baixo? Portanto, o artigo 20 da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro é justamente trazer a necessidade de toda decisão, antes de ser proferida, analisar suas consequências jurídicas. Portanto, o juiz pode deixar de condenar o Estado a fornecer a um doente grave determinado tratamento médico de custo muito elevado, sob o argumento de que os recursos alocados para fazer frente a essa despesa fariam falta para custear o tratamento de centenas de outras pessoas. Ou seja, você vai substituir um único tratamento
para uma pessoa e várias outras ficarão sem. Tá? Com efeito, consequencialismo jurídico é um paradigma doutrinário que visa justificar determinada tutela ou supressão judicial de um direito com base nas consequências que tal decisão porventura causará à sociedade. Tá? Nesse particular, o dever de motivação é exigido do gestor para permitir compreender o percurso hermenêutico que empreendeu na busca da melhor solução, tornando públicas as razões que o levaram a considerar dada medida como necessária e adequada frente às demais. Então, a análise econômica do direito nada mais é do que você analisar efetivamente as consequências que virão em razão daquela sua decisão, tá certo? Isonomia é você tratar todo mundo igual dentro das suas igualdade e desigual dentro da sua desigualdade. É importante identificar o fator de discriminação e verificar se ele é compatível com o objetivo da norma. Nós temos situações julgadas, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, em que, por exemplo, se exigiu limite etário para a prestação de concurso público. Ora, concurso público se entende que todo aquele que quer exercer aquele cargo tem a possibilidade de se submeter ao exame, ao certame. Porém, em determinados cargos, a lei estabelece uma faixa etária, por exemplo, militares. E exigir esse limite etário violaria o princípio da isonomia. O princípio da isonomia é tratar todo mundo igual, de forma igual e desigual dentro das suas desigualdades. O STF entendeu que se houver previsão legal dessa limitação etária, isso está de acordo com a Constituição. Tem a súmula 683 que diz que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, ou seja, tem que ter uma previsão legal e tem que ser devidamente justificado em razão do cargo a ser exercido. Ele decidiu que, em se tratando de limite de idade para concurso de Forças Armadas, o limite de idade depende de lei e não pode ser tratado apenas por regulamento. Tá certo? A mesma coisa, o psicotécnico, o exame psicotécnico depende de lei anterior. É necessário ter critérios e parâmetros objetivos de avaliação e deve haver previsão na lei da carreira. A jurisprudência assegura o direito de recurso para questionar o resultado do exame psicotécnico. Súmula 686, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. E a súmula vinculante repete a súmula 686 e diz que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Portanto, apesar de a isonomia prevalecer na administração pública, em determinadas situações se pode mitigar essa isonomia, como, por exemplo, candidatos a Forças Armadas, em que a lei tem que estar prevista, tem que estar previsto na lei essa limitação da faixa etária e tem que estar devidamente justificado em razão do cargo a ser exercido, e também o exame psicotécnico tem que estar na previsão legal desse exame, para aquele concurso, tá certo? Contraditório pela defesa. Contraditório, ele tem a nuance de se sustentar em 3 bases. Contraditório é você dar conhecimento daquela situação para a parte, ter a possibilidade de ele trazer as ponderações e ter a possibilidade de, com essas ponderações, com essa defesa, influenciar a decisão do administrador, do juiz, enfim. O contraditório pela defesa é um princípio basilar previsto na Constituição, em que diz que os processos administrativos e judiciais estão sujeitos ao contraditório e ampla defesa. E o contraditório é dar conhecimento e ciência da existência de um processo, dando oportunidade ao indivíduo participar. E aqui eu vou além. Não é só participar. Essa participação ela tem que ter o poder de influenciar a decisão daquele que irá analisar aquela defesa, porque de nada adianta se o administrador ou o magistrado já estiver com uma preconcepção da sua decisão, de modo que aquela defesa, aquela manifestação de nada vai adiantar se eu já estou com preconceito, ou seja, com a preconcepção de como deve ser analisado e decidido aquele caso. Tá? Atentar que no âmbito de PAD, no âmbito de procedimento administrativo disciplinar, não é obrigatória a participação de advogado. Apesar de ter entendimentos doutrinários, inúmeros escritos, artigos, de certa forma, contrariando essa súmula vinculante 5,
do Supremo Tribunal Federal, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição, é de se pensar que se a pessoa não, não foi defendida por um advogado, talvez ela tenha feito o exercício da sua defesa apenas a autodefesa, mas a defesa técnica não foi realizada. E se não foi realizada, afrontaria o princípio do contraditório. E isso é o que a doutrina, uma parte da doutrina diverge da súmula vinculante. Porém, tenho em mente que a falta de defesa técnica por advogado em PAD não ofende a Constituição. Essa é a súmula vinculante, essa é a posição do Supremo Tribunal Federal e essa é a posição que vocês devem adotar no concurso de vocês. Se o caso diz que era um PAD e nesse PAD não tinha advogado, isso vai gerar nulidade por ofender a Constituição por afronta ao contraditório pela defesa, vocês dirão que não, porque a falta de defesa no PAD não gera ofensa à Constituição. A única exceção que exige a obrigatoriedade de participação de advogado em PAD é no âmbito de execução penal. No âmbito de execução penal, que está aqui, ó, na exceção colocada para vocês, PAD é obrigatório para reconhecimento de falta grave no curso de execução penal. Para esse tipo de identificação, é imprescindível a instalação de procedimento pelo diretor, assegurando-se o direito à ampla defesa. Tá certo? Portanto, defesa técnica não é obrigatória em processo administrativo disciplinar. O STJ entendia que havia essa necessidade, porém o STF modificou esse posicionamento com a súmula vinculante 5, afastando essa obrigatoriedade, tá certo? A ampla defesa ela abrange o direito de recurso, né? A decisão, para que haja recurso, a decisão tem que ser motivada, e o recurso não pode estar condicionado à capacidade financeira, por isso que tem a súmula vinculante número 21, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens ou dinheiros para admissibilidade de recurso administrativo. E aqui eu coloquei a súmula vinculante número 3, porque em se tratando de aposentadoria, nós sabemos e nós veremos mais à frente que a aposentadoria é um ato complexo. Né? Ele é feito pelo seu órgão de origem e é remetido ao Tribunal de Contas, que é quando vai se finalizar esse processo de aposentação. Nesse caso, a súmula vinculante diz que nesse processo perante o Tribunal de Contas, assegura-se o contraditório e a ampla defesa quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão. Ou seja, aqui está dizendo que o contraditório e a ampla defesa eles serão feitos perante a administração e não perante o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas ele vai ter um prazo de 5 anos para efetivar aquela aposentadoria. Se ele não realizar essa análise no prazo de 5 anos, ele não pode mais reverter ou revogar ou anular o ato de aposentadoria realizado. E eu botei aqui esse material para vocês, a súmula vinculante, justamente para ficar antenado nesse aspecto do ato complexo de aposentadoria que é feito no tribunal, é feito no órgão de origem e vai para o Tribunal de Contas para validar. Qualquer questionamento, qualquer busca de realização do contraditório e ampla defesa deve ser feito no órgão de origem e não no Tribunal de Contas, certo? Aqui, ó, a aposentadoria é concedida pela administração de forma precária. E esse ato de concessão é um ato complexo que ele depende de duas manifestações de vontade do órgão diferente. No caso, ele somente será perfectibilizado quando for pelo Tribunal de Contas. A concessão da aposentadoria depende de manifestação da administração, seu órgão de origem, e do Tribunal de Contas. A administração, de forma provisória e precária, concede a aposentadoria, mas a concretude desse direito só ocorre quando o Tribunal de Contas se manifesta. Nesse caso, o contraditório pela defesa acontece perante a administração e não o Tribunal de Contas. Tá certo? Aqui foi que eu falei para vocês que o Tribunal de Contas está sujeito a prazo para análise da legalidade da aposentadoria e esse prazo é de 5 anos. Se ele ultrapassar esse prazo e nada refutar, revogar ou questionar, a aposentadoria está consolidada. Tá? Eles estão sujeitos a prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão
da reforma, para a concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão. E eles estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade. E se eles não fizerem, aquele ato para validação não pode mais ser desfeito. Isso vale não apenas para o Tribunal de Contas da União, mas também para os Tribunais de Contas dos Estados. Razoabilidade e proporcionalidade são termos muito próximos, né? Mas razoabilidade em termos conceituais e doutrinários é você agir de forma lógica, agir de forma coerente, de forma congruente, ao passo que proporcionalidade é você ter equilíbrio no exercício da sua atuação. Tá? Então, proporcionalidade é você agir com equilíbrio, com temperança, e razoabilidade é você agir de forma lógica, agir de forma coerente, de forma congruente, evitando assim agir por excessos, tá certo? Eles são princípios, tanto da proporcionalidade quanto da razoabilidade, são princípios implícitos na Constituição Federal, mas estão expressos na norma infraconstitucional da Lei 9.784 de 99. Beleza? Continuidade é um princípio que diz que o serviço público não pode ser interrompido, ou seja, a prestação do serviço público ela é contínua, não pode ser interrompida. Entretanto, há exceções. Por exemplo, o direito de greve do servidor público, ele tem a previsão na Constituição Federal, mas é uma norma de eficácia limitada, que precisa de uma legislação para tratar sobre o tema. Como não tem essa legislação, o Supremo Tribunal Federal, utilizando-se a Lei de Greve do Trabalhador Comum, concedeu o direito de greve aos servidores públicos. Nesse caso, apesar de a prestação de serviço público ser contínua, não podendo ser interrompida, concedeu-se e reconheceu-se o direito dos servidores públicos de exercerem greve. A mesma coisa é do usuário inadimplente. Tá? O usuário inadimplente de um serviço público, se ele estiver inadimplente, nesse caso, apesar de vigorar o princípio da continuidade do serviço público, da sua não interrupção, se o usuário está inadimplente, isso é extremamente dentro da normalidade e dentro da legalidade a possibilidade de suspensão do serviço. Por exemplo, uma energia elétrica, se a pessoa não paga sua conta de energia, pode a concessionária da energia elétrica interromper e suspender o fornecimento daquela energia. Óbvio que ela tem que respeitar as normativas existentes, ela tem que respeitar as regras vigentes para realizar esse corte. Tem que haver uma comunicação prévia, a depender se aquele corte foi gerado por eventual alegação de fraude no medidor, tem que fazer uma análise, tem que fazer uma perícia, tem que ser dada oportunidade ao usuário participar daquela perícia, tomar conhecimento do resultado daquela perícia, para só aí proceder à cobrança e eventual corte da energia. Tá? Então, é possível, mas tem que respeitar as regras previstas no ordenamento jurídico. Portanto, assim, o corte em razão de inadimplemento é a regra, mas há exceções. Né? O hospital que não paga a conta não pode ter o serviço interrompido. O usuário doente que depende de aparelho elétrico para sobreviver também não pode ter o serviço interrompido. Então, apesar de haver a possibilidade, em situações específicas não é possível o corte, em razão notadamente daquelas hipóteses em que a pessoa está cometida da sua saúde. Tá? Aqui, artigo 6º, parágrafo 3º, o regulamento da interrupção do serviço público diz que não se caracteriza como descontinuidade do serviço público a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança ou por inadimplemento do usuário. Beleza? Havendo débito anterior, que eu falei a questão da fraude, que tem que apurar, o Superior Tribunal de Justiça, no informativo 634, decidiu da seguinte forma: na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivado por fraude no aparelho medidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa, aquilo que eu falei de notificar, de permitir que ele participe da perícia, é possível o corte de fornecimento da energia mediante prévio aviso ao consumidor pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos 90 dias. Ou seja, ela pode fazer desde que restrito
a 90 dias de inadimplência, certo? A autotutela é outro princípio muito usado e muito cobrado em concurso público, que é quando a administração pode rever e controlar os seus próprios atos. E aqui na autotutela nós temos duas hipóteses. Eu posso anular um ato em razão de ele ser ilegal, e eu posso revogar um ato em razão de não ser mais conveniente ou inoportuno. Em linhas gerais, a administração pública pode, a qualquer momento, revogar, rever e controlar os seus próprios atos. Se ela identificar que aquele ato é ilegal, ela vai anular o ato que ela fez. Se ela entender que aquele ato que ela praticou não é mais conveniente, não é mais oportuno, aí nesse caso ela vai revogar o ato. Nós temos as súmulas 346 do STF, que diz que a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos, princípio da autotutela, e que ela pode anular, atentem-se para esse termo, esse verbo, seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, e pode revogar por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvadas a apreciação judicial. Portanto, se a administração pública, no exercício da sua autotutela, busca anular um ato ilegal, se ela busca reverter um ato ilegal, ela vai anular o ato. Se ela busca reverter um ato que não atende mais à conveniência e à oportunidade, ela vai revogar aquele ato. Não confundir, pessoal. Isso aqui é muito importante. A autotutela é justamente o poder, dever da administração pública em rever os seus próprios atos. Tutela é a relação existente entre a administração pública direta em relação à administração pública indireta, ou seja, é quando há aquele controle da administração direta sobre a administração indireta, que é nada mais nada menos do que a supervisão ministerial, em que a administração pública direta, por exemplo, a União, ela controla a situação de uma autarquia integrante da administração pública indireta, tá certo? Então aqui a autotutela, ela fazendo a autotela dos seus próprios atos, tutela, ela fazendo a supervisão ministerial dos entes integrantes da administração pública indireta. E o que é heterotutela? A heterotutela é quando o controle não é feito pelo órgão ou pela administração pública, mas por pessoa, órgão ou ente de esfera diversa. Por exemplo, a anulação de um ato administrativo pelo Poder Judiciário, decorrente de uma reclamação perante o STF, ou seja, heterotutela é quando aquela revisão daquele ato administrativo é feita não pelo próprio órgão, mas sim por um órgão ou ente externo. No caso, um ato administrativo alegado ilegal que é submetido a Poder Judiciário para analisar. Um exemplo que eu posso dizer de um caso específico da segunda vara civil, onde eu trabalho, é uma pessoa recebeu várias multas em razão de um carro em que ela já tinha vendido. Só que o comprador desse carro, ele não fez a transferência da propriedade daquele carro. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade é de ambos. O vendedor tem que fazer a comunicação de venda e o comprador tem que fazer a transferência de propriedade. Entretanto, não é correto, não é justo, não é legal que aquele que já vendeu o carro, que não está mais na posse do carro, em razão de não ter sido feita a transferência do veículo, seja punido por multas e pontos na sua carteira em razão de conduta praticada pelo comprador. Nesse caso, caso ela busque fazer um requerimento administrativo para que seja cancelada aquela multa, se o órgão público, o ente, não conceder aquele pleito, ele pode recorrer ao judiciário para o judiciário deferir aquela pretensão, uma vez que já há jurisprudência do STJ, do STF nesse sentido. Tá certo? Outro princípio é a legitimidade, é a presunção que os atos administrativos possuem de ser legítimo, legal e veracidade. Tá? Ou seja, tem presunção de legalidade, tem presunção de veracidade, presunção de legitimidade. Mas essa presunção ela não é absoluta. É uma presunção relativa que admite prova em contrário. Ou seja, se a parte demonstrar que aquela conduta não foi praticada por quem era legítimo, ele pode, com base na afronta ao princípio da legitimidade, dizer que aquele órgão público proferiu ou emitiu aquele ato administrativo contrário ao que a lei determina. Tá?
E o princípio da especialidade é vincular as pessoas da administração pública indireta às finalidades para as quais foram criadas. Eu não falei há pouco que, pela tutela, a administração pública direta faz uma supervisão ministerial na administração pública indireta? Pois bem, a especialidade nada mais é do que a obrigação de as pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta cumprir rigorosamente as finalidades para as quais elas foram criadas, tá certo? Consensualidade e participação. Por esse princípio, o que se busca hoje em dia é uma administração pública dialógica, uma administração pública em que haja não apenas a decisão por parte do administrador, não apenas uma decisão por parte do governador, do prefeito, do presidente, não. Há a necessidade, e se busca que haja essa necessidade, de que a administração pública ela possa ser exercida com ampla participação popular, com ampla participação da sociedade, para que a efetiva vontade do povo seja devidamente atendida. Portanto, a administração dialógica ela vem surgida como uma forma de se permitir o acesso dos particulares à atuação administrativa, ensejando a possibilidade de se vislumbrar a atuação do ente público em que se admita a participação de particulares. Tá? Justamente a permissão, a possibilidade de haver uma participação popular mais efetiva na conduta das administrações públicas. Função, a atividade pública disciplinada pelo direito público não é um poder atribuído a um ente dotado de personalidade, é um dever jurídico. Ou seja, o exercício daquele direito, daquele poder só se legitima se respeitar as finalidades para as quais foi conferida ao agente. Portanto, pelo princípio da função, nada mais é do que você efetivar e garantir a aplicação da função para aquele cargo ao qual você foi nomeado, para o qual você tem a obrigação de cumprir, tá certo? Assim, o princípio da função se desdobra em dois aspectos. Não cabe ao agente optar pelo exercício do dever poder que lhe foi conferido. Ele tem a obrigação de cumprir e não basta o exercício de poderes. É preciso que tal exercício guarde congruência com as finalidades que se tem em mente quando da atribuição da função do agente, certo? Se eu deixo de cumprir a finalidade, deixo de cumprir a função a que me foi atribuída, há uma ilegalidade no meu agir, há um desvio de finalidade e o desvio de poder. E isso pode ser plenamente anulado e, inclusive, gerar eventual sanção para aquele agente público. Tá? Segurança jurídica é tida como um princípio geral do ordenamento jurídico, que, embora não contando com previsão constitucional expressa, é figura inerente ao próprio Estado Democrático de Direito. A compreensão da segurança jurídica ela está submetida à concepção de Estado democrático, do papel dele desempenhado pelos princípios jurídicos, como forma de garantir o exercício de direitos e liberdades fundamentais. A segurança jurídica é você garantir que a administração pública não vai retirar indevidamente um direito que é seu. A segurança jurídica é isso. É quando há concessão de direito, aquele direito tem que ser garantido. Evitar o retrocesso, evitar a possibilidade de afronta àquele seu direito. É bem verdade que em determinadas situações você não tem direito adquirido. Por exemplo, regime jurídico. Regime jurídico ele não é um direito adquirido, não é garantido o regime jurídico aos servidores. Esse regime jurídico pode ser alterado. Mas toda alteração ela passa por um processo de transição. Tá? Mas o que interessa aqui pela segurança jurídica é justamente você garantir que não haja afrontas a atos jurídicos perfeitos, direitos adquiridos. Tá? Portanto, dentro desse contexto, a segurança jurídica se apresenta como forma de orientação geral, devendo nortear a elaboração das normas jurídicas e a sua efetiva aplicação. Pessoal, eu sei que já passou um pouquinho, mas a gente já está finalizando os princípios, tá certo? Esse conteúdo material da segurança jurídica inicialmente acaba por impor algumas regras para a administração pública, como o dever de reconhecer expectativas de direitos e direitos que forem incorporados ao patrimônio público jurídico do cidadão, a partir de uma dada posição administrativa. A aplicação de uma nova interpretação administrativa somente a novos fatos. E aqui nós temos três hipóteses em que a segurança jurídica ela deve agir. No âmbito legislativo, vedação retrocesso, como eu falei, não há possibilidade de garantir regime jurídico, direito adquirido a regime jurídico, mas eu posso garantir
que aquele regime jurídico, alguns direitos nele inerentes não serão atingidos. Não sei se vocês perceberam ou leram, mas há uma possibilidade de reforma administrativa. Com essa reforma administrativa, se aventou a possibilidade de se retirar a estabilidade dos servidores públicos. A estabilidade dos servidores públicos é um direito adquirido. Logo, como tal, ainda que haja uma reforma administrativa, esse direito tem que ser respeitado. Por isso que se passou, em razão da grande celeuma que se criou, quando se noticiou a possibilidade de se retirar a estabilidade dos servidores públicos, foi que o Congresso Nacional emitiu comunicados dizendo que, se houver a reforma administrativa, aqueles que já estavam estáveis continuarão estáveis. Somente para os novos que ingressarem na administração pública, no serviço público, é que não terão mais essa estabilidade. Essa reforma está paralisada, não prosseguiu, mas só para trazer para vocês a ideia de que, se houvesse a extinção da estabilidade daqueles que já a possuíam, isso é retrocesso. Por isso que se deve garantir a segurança jurídica. Por isso que se falou que aqueles que já possuíam não mais seriam atingidos, somente para os novos. Judiciária, modulação dos efeitos, uma vinculante, tudo isso busca garantir uma segurança jurídica. E administrativa, no caso, a decadência para anular ato administrativo, para consolidar aquela situação, convalidação de atos já praticados, possibilidade de modulação dos efeitos na anulação de ato administrativo, tudo isso busca resguardar, busca garantir a segurança jurídica. Ela se subdivide em duas vertentes, uma objetiva e uma subjetiva. O objetivo é a estabilização do ordenamento jurídico, né, estabilizar aquela situação, tendo em vista o respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, e a subjetiva é a proteção da confiança das pessoas nos atos estatais. Pense, já pensou se, não havendo uma segurança jurídica, você ficaria naquela situação de que todo pedido seu você não saberia pelo menos um posicionamento? É por isso que se diz que essa segurança jurídica também se dá quando as decisões ou os requerimentos administrativos tendem a ter um resultado igual. Se uma determinada pessoa faz um requerimento para a administração e esse requerimento é deferido, cria na sua consciência de que, se você está naquela mesma condição, ao você fazer o requerimento, a tendência é que ele seja deferido. Se não houver o deferimento, cria-se uma insegurança jurídica. Por isso que a segurança ela se subdivide em duas vertentes. A objetiva, que é a estabilização do ordenamento, tendo em vista o respeito, e a subjetiva, a proteção da confiança das pessoas nos atos estatais, tratando sobre estabilidade, previsibilidade e acessibilidade das informações públicas. Como eu falei, previsibilidade. Se uma determinada pessoa fez um requerimento igual ao seu e foi deferido, cria-se em você a confiança legítima, previsível, de que o seu pedido, que possui a mesma característica, também será deferido. E aqui entra a teoria das autolimitações administrativas, é justamente o que eu estava falando. Ela consubstancia no venire e contrafactum próprio da administração, ou seja, impede que o poder público, ante os mesmos elementos de fato, adote entendimentos contraditórios ou em desacordo com os precedentes anteriormente firmados em sede administrativa, ou seja, pela teoria das autolimitações administrativas, busca-se assegurar o dever de coerência na conduta da administração pública frente a situações semelhantes. Como eu falei, se uma mesma situação tivesse posições diferentes, você criaria uma total insegurança jurídica. Portanto, ao dever de obediência aos atos administrativos anteriormente praticados corresponde à proibição do exercício arbitrário, incoerente e desigual por parte do poder público. Beleza? Teoria das autolimitações administrativas busca assegurar que a posição da administração pública seja coesa, seja harmônica, seja igual para todos aqueles que se encontrarem em situações semelhantes. Como instrumento de concretização dessas teorias, da teoria das autolimitações administrativas, foram construídas as subteorias dos atos próprios e dos precedentes administrativos. Teoria dos atos próprios pode ser arguída dentro da mesma relação jurídica, tá?
em que a mesma pessoa em favor da qual foi praticado o ato anterior, gerador de confiança legítima, no seu benefício, certo de que a administração pública não irá agir de modo contrário. Logo, na teoria dos atos próprios, pode ser arguída dentro da mesma relação jurídica. Ela mesma alega, olha, numa situação igual, você decidiu dessa forma. Aqui você está decidindo de outra. E teoria dos precedentes administrativos incide em relações jurídicas distintas, invocadas por pessoa diversa da alçada pelo entendimento administrativo anterior, que é justamente essa que eu acabei de falar. Quando você alega que naquela mesma situação semelhante, naquela situação semelhante, houve um entendimento e você quer, com base nesse precedente, que esse entendimento se aplique a você. Já na teoria dos atos próprios, é quando você busca argumentar dentro da mesma relação jurídica, aplicada assim à mesma pessoa em favor da qual foi praticado ato administrativo anterior, gerador de confiança legítima no seu benefício. Ou seja, se em relação a uma situação semelhante já foi lhe conferido esse direito, você pensa que em uma situação igual, em razão do que já lhe foi conferido, você vai ter também esse direito garantido. E na teoria dos precedentes administrativos, você busca uma relação jurídica distinta, em que você se utiliza de uma situação de outra pessoa para dizer que naquela mesma situação ou numa situação semelhante foi decidido de tal forma e que você entende que, por não haver nenhuma diferenciação, por não haver nenhuma distinção, deva ser aplicado aquele mesmo entendimento ao seu. Essa teoria já foi expressamente referida pelo STJ, em que diz que a teoria dos atos próprios impede que a administração pública retorne sobre os próprios passos, prejudicando os terceiros que confiaram na regularidade de seu procedimento. Pessoal, com isso, nós finalizamos os princípios da administração pública, abordamos todos os princípios que normalmente são cobrados em prova e, como eu falei para vocês inicialmente, eu estou aqui à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês possuírem, fiquem à vontade, entrem em contato no meu Instagram, @ej.pimenta, que eu terei o maior prazer em auxiliá-los e responder às dúvidas que vocês tiverem. Contem sempre comigo, qualquer coisa, contem sempre comigo, qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato que a gente está aqui para ajudar. Até a próxima. Bons estudos!